Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Boa tarde, amigos do Botequim Virtual. Estamos aqui mais uma vez para a informação na dose certa com um cardápio variado. Hoje temos a honra de receber a professora doutora em literatura Nathalie Lima, doutora pela PUC, e que está propondo esses dias na UF o curso Futuros Latino-Americanos, entre luto e invenção. Nathalie, estamos aqui na mesa com Hélio Silveira, Rogério Lessa, Luiz Antônio. Te damos as boas-vindas e já pergunto, Nathalie, qual o objetivo desse curso e as perspectivas, o que os alunos devem trazer aí com essa América Latina real, lúdica, inventiva, invenção tornando real no contexto mundial? Legal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rogério, Hélio, Luiz Antônio. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Bem, Rodrigo, esse curso ele faz parte da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu realizo desde o ano passado lá no no Instituto de Letras da UF, e ele tenta dar conta de alguns trabalhos em literatura e em artes visuais, que são os trabalhos são as áreas que eu pesquiso, né? Tenta dar conta de alguns trabalhos que estão se perguntando sobre o futuro da América Latina, ou melhor, sobre ideias de futuro, conceitos de futuro para a América Latina contemporânea. Eu peguei trabalhos que foram feitos de 20 anos para cá, mas poderia ter pego trabalhos que teriam trabalhos produzidos a partir dos anos 90, e depois daqui a pouco eu comento por que eu acho que dá para chegar 10 anos para trás. Trabalhos em que se perguntam, de maneiras muito diversas, o que foi feito daquele projeto de futuro modernista e modernizador do começo do século XX, projeto esse que as vanguardas, com as suas melhores intenções, encamparam e que, enfim, se frustrou, né, com o fim da União Soviética, com a queda do muro, enfim. A partir dos anos 90, eu estou trabalhando mais, como eu falei, né, dos 20 anos para cá, mas a partir dos anos 90, a gente começa a ver algumas ficções na Argentina, no Brasil, mesmo em Cuba, né, quando começa o que eles chamam lá de período especial, né, com o fim do apoio soviético, começam a ver certas ficções que vão olhar para essa ideia de futuro que passou, né? O futuro chegou e passou. Então, o curso tenta dar conta um pouquinho disso. O Rogério quer fazer uma pergunta. Tá bom. Mas eu queria perguntar assim, né, exatamente essa ideia de futuro, tinha também aquele sonho da União Latino-Americana, né? E me parece que isso também está meio em xeque, né? Devido a tantas golpes de Estado, tantas influências. Isso, eu queria só incluir a nossa utopia regional para te fazer uma pergunta, mas não queria ter interrompido a sua primeira resposta. Tá bom. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de engatar o raciocínio para comentar isso que você está falando aí, que é super importante, né? Porque o Rodrigo tinha me perguntado em relação aos alunos, né? O que esperar desses alunos, o que eles podem esperar. É um público muito diverso, porque é um curso livre. Então, quando a gente fala curso livre, vem um público, foram 90 inscritos, eu achei até um número bem significativo. Então, tem gente que está na graduação, tem gente que está no mestrado, tem quem já terminou o mestrado, tem quem esteja cursando o doutorado, tem 2 professores do programa lá da UF que vão assistir, então é um público muito heterogêneo. Isso é muito desafiador também para uma aula, né? Para um curso livre, que é um curso que vão ser 5 encontros. Então, de alguma maneira, tentei sondar os alunos e muita gente tem interesse. Tem gente que tem interesse em pensar a ideia de conceito de futuro agora nesse momento em que o futuro parece algo tão obscuro, desesperador e ameaçador, né? Como que acho que é uma coisa que ocupa o nosso imaginário comum. Tem muita gente interessada nisso.
tem gente interessada em pensar a literatura latino-americana contemporânea, e tem gente interessada em pensar essa ideia, esse conceito de América Latina, que vai e volta de diferentes maneiras, nos visita, né? Que aí eu vou entrar na resposta ao Rogério. Essa utopia latino-americana, eu gosto de chamar assim, porque eu acho que a palavra utopia ela precisa e merece ser repensada hoje em dia, não, porque eu acho que ela já foi ovacionada, depois ela foi enterrada, e acho que a gente está num momento em que recolocar essa palavra com todos os problemas que ela tem, esse conceito com todos os problemas que ele traz, eu acho que é fundamental para pensar uma ideia de futuro, indiferença da ideia de futuro modernista, né, e moderno. Mas eu acho que essa ideia de... Eu acho que a América Latina, eu não sou uma especialista em América Latina, no sentido, do ponto de vista sociológico, mesmo geopolítico, né? Mas me parece que é uma utopia que ela fica indo e voltando, ela de alguma maneira ela é engendrada lá com o bolivarismo, com Simão Bolívar, depois ela reaparece em alguns momentos da história do século XX, e ela é frustrada em momentos muito parecidos, né? As ditaduras latino-americanas que vão acontecendo todas, uma após as outras, de alguma maneira nos aponta para isso, bem como esses governos sociais-democratas eleitos nos anos 2000 e depois depostos de 5 anos para cá também demonstram, e agora com essa onda, com as mobilizações na Colômbia, com a Assembleia Constituinte no Chile, que eu acho que é um acontecimento político de grande importância, com o que aconteceu aqui em 2013, que de alguma maneira a gente ainda não consegue muito bem explicar esse fenômeno, mas, enfim, acho que 2013 é um caso à parte, mas tem várias coisas acontecendo, vários movimentos que eu gostaria de chamar de pendulares, aqui no nosso subcontinente, né? que nos faz, de alguma maneira, olhar para esse sintagma América Latina com um grande ponto de interrogação, quer dizer, como conceituar uma América Latina sem que isso seja uma ideia estanque, como a gente sabe que são, nem sei quantos países tem América Latina, mas tem muitos. A América do Sul tem uma identidade própria, e se a gente pensar só a América do Sul, quantas diferenças tem entre esses países? Depois a gente tem a América Central, que também já tem a América Caribenha, que já tem processos históricos muito distintos, políticos também, e tem o México, que, na verdade, não faz parte da América Latina de um ponto de vista estritamente geográfico, deveria ser considerado da América do Norte, mas de um ponto de vista cultural e político, talvez um ponto de convergência, assim, vamos dizer. Então, acho que, Rogério, a ideia de América Latina, acho que ela fica sendo reconfigurada, né? E no meu campo, que é o campo das artes e da literatura contemporâneas, essa ideia de América Latina ela é colocada em questão o tempo inteiro. Existe uma arte latino-americana, existe uma literatura de fato latino-americana, aquele macondismo do Gabriel Garcia Marques, se a gente for pensar nos 100 anos de solidão, quer dizer, aquela ideia exótica, né, da América Latina, a quem interessa também. E olha, vejam bem, eu adoro esse livro, eu acho esse romance um romance formador, inclusive, mas a quem interessa também pensar a América Latina como um bloco cultural e político homogêneo, né? E de que maneira a gente pode se colocar como latino-americano, nossa força, como articular nossas forças políticas e culturais e artísticas como latino-americanos, sem cair em certas armadilhas que interessam a um domínio cultural, vamos dizer assim, ou mesmo um domínio geopolítico que mais nos enfraquece do que nos fortalece. Acho que são perguntas aí que estão na ordem do dia para a literatura e para as artes hoje. Né? Hélio, Luiz Antônio, quem vai? Vai, Luiz. Professora Natália, boa tarde. Eu lembro que na década de 1970, em Cuba, era realizado
era realizado um encontro, não lembro se era todo ano, acho que era, se não me engano, pela Casa das Américas, lá, e eles avaliavam e premiavam todas as expressões artísticas. Eu acho que não era só sobre América Latina e Caribe, não. Eles aceitavam o pessoal de criação de qualquer parte do mundo. Então, eles tinham um júri para cada área, não é? Artística e cultural, e então eles premiavam, e isso ali, inclusive aqui, a própria mídia, a imprensa daqui do Brasil, não abria espaço para esse trabalho, entendeu? E que eu acho que isso também tem que ter uma visibilidade, né? Porque se você faz um trabalho e ele fica lá dentro de uma cápsula, e o povo, a maior parte da população, não tem conhecimento de nada disso, isso aí também prejudica, não é? Porque era uma iniciativa, eu acredito que se enquadrava nessa sua ideia de projeto, não é? De América Latina. Então, a gente poderia também, além de ver, não é? A questão da falta de reverberação pela mídia, também eu acredito que tenha tido um efeito para tornar isso aí, essa ideia, mais difícil de realizar e de continuar com esse trabalho, né? Então, a gente agora aqui, né? É claro que tem também esse cruzamento, né? A professora muito bem destacou, com a questão da geopolítica, porque é outra coisa que a gente precisa ver, né? No momento, na conjuntura atual, né? Porque como os exemplos lá, Chile e a Bolívia, eles são muito significativos, né? E eu creio que a gente aqui tem que se ligar nisso, porque isso ali também tem que ter uma postura eu nem diria apenas do poder político, tem que ter uma postura ativa de todos os poderes, né? Para isso ali também poder ser uma realização. Daqui a alguns anos a gente tenha, de fato, essa ideia da América Latina mais ampliada. Era sobre esses aspectos que eu também gostaria de um comentário seu. Claro, com o maior prazer. O Prêmio Casa das Américas, eu não sei se ele ainda existe, mas ele foi um prêmio muito importante, né? Que durou décadas e premiou muitos escritores, né? O que eu acho é que, por exemplo, a gente aqui no Brasil, tem muita gente que é brasileiro que não se considera nem latino-americano. Vocês já repararam? As pessoas falam, o latino-americano... Não, o brasileiro não seria nem latino-americano. Então, a gente já tem uma miopia mesmo, que desde cá, né? Desde aqui. Isso é uma Professora, questão. só uma breve interrupção. Até hoje, eu acho que existe argentino que se acha europeu. Totalmente. Não se acha, não é? Não se acha sul-americano. Claro.
E aí a gente está batendo numa clave que é importantíssima, que é a questão da herança colonial escravagista, que nos é comum a todos, e nos é comum em diferença, por exemplo, com a herança colonial escravagista da África, que começa no início do século XIX. E aqui a gente teve 400 anos de escravidão. Então, a gente ainda está lidando com isso, como eles também estão, mas de maneiras diferentes, e acho que muito mais inconscientes, né? Porque tudo são camadas de tecnologia colonial, como se costuma dizer, camadas de esquecimento e de dominação muito, não queria dizer profundas, enfim, múltiplas e muito complexas, né? Então, eu acho que tem essa dimensão, esse pensamento colonial que ainda vigora, né? Principalmente entre as nossas classes médias, as nossas elites argentinas, brasileiras, venezuelanas, chilenas, enfim, quiçá, né? Então, acho que isso é uma questão que já é uma questão assim, se a gente começar a falar desse assunto do Brasil, a gente já parte desse problema das pessoas não se sentirem latino-americanas e dos latino-americanos que se consideram latino-americanos se considerarem, de alguma maneira, descendentes diretos dos europeus e reivindicarem essa origem como alguma coisa que os distinga, né? A outra questão é a barreira da língua, que existe, que é real. Nós falamos português, eles falam espanhol. Quando, no mestrado, em 2011, eu estudei para mim, que é um chileno chamado Roberto Bolanho, 74, quando cai, 73 ou 74, o ano do golpe? Eu sempre confundo, não sei porquê, acho que é um ato falho. 73. 73, não, que sai do Chile em 73 e vai se exilar no México, onde ele passa a sua juventude. Esse autor foi fundamental para mim, porque eu entrei na literatura latino-americana contemporânea via Roberto Bolanho, e ali eu percebi uma coisa muito básica, que eles, os colombianos, leem os argentinos leem os peruanos leem os chilenos leem os mexicanos, eles todos se leem entre si. E a gente fica aqui, e eu acredito que isso não se dê só na literatura, acho que isso deve se dar em diferentes campos de produção cultural. Então, isso já é um outro problema. Eu acho que de uns anos para cá, a indústria editorial tem tentado tirar esse atraso, vamos dizer assim. E acho que o Roberto Bolanho, vou citar ele aqui, ele morreu em 2004, teve um câncer de fígado, que ele foi fundamental para recolocar, vou falar de novo a palavra geopolítica, a geopolítica da literatura, a literatura latino-americana numa geopolítica geopolítica, vamos dizer assim, das letras, em nível mundial e em nível latino-americano. E ele tem um livro muito importante, que é o último livro dele, um livro que ele termina de escrever logo antes de morrer, chamado 2666. Esse livro esse título, que é uma cifra, né? É um ano que ainda está bem longe da gente, é um futuro, mas 666, como sabemos, é o ano da besta, e eu vim saber essa semana que é um símbolo neonazista, eu não sabia disso. Parece que agora tem, quando vandalizações e intervenções públicas por parte dos neonazistas, muitas vezes isso acontece por meio de cifras. E 666, que é o ano da besta, virou uma cifra, né? Virou um código neonazista. Eu não sabia disso. Mas, enfim, voltando aqui ao Roberto Bolanho para respondê-lo, eu não conto. Ele escreve esse livro que, basicamente, conta 5 histórias, é um livro gigantesco, conta 5 histórias, a história de um escritor alemão que vai parar no México, ninguém sabe muito bem por quê, um escritor que faz questão de permanecer desconhecido. Tem uma outra parte que são 3 críticos europeus, professores, acadêmicos, renomadíssimos, que descobrem que esse escritor alemão está no México e vão lá atrás dele para tentar encontrar, dão com os burros na água, porque eles vão com um olhar europeu e colonizador para um lugar que é completamente selvagem para eles, que é o deserto mexicano. E tem outras 3 partes, que tem um jornalista que vai pesquisar uns crimes
Tudo se passa no deserto mexicano, numa cidade chamada Santa Teresa, que é uma cidade fictícia, que tem um referente chamado Ciudad Juárez, que é uma cidade na fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde, nos anos 90, muitas mulheres eram encontradas mortas, assassinadas, estupradas em terrenos baldios, em lixões. E a maioria dessas mulheres eram funcionárias de maquiladoras, que eram aquelas fábricas americanas de produção de pequenas peças. Assim, né? Então, isso aconteceu, o Bolanho sabia disso e resolveu ficcionalizar esses crimes. Então, tudo se passa nessa região onde estão acontecendo esses crimes, e uma dessas 5 partes que eu estou aqui narrando desse livro se chama Parte dos Crimes. E na parte dos crimes, o Bolanho vai descrever durante 300 páginas, como se ele tivesse tido acesso a um arquivo policial, a maneira como cada um desses corpos, mais de 100 e tantos corpos, são encontrados nos terrenos, enfim. Cada corpo, cada assassinato é relatado nessa parte dos crimes como se a gente tivesse tido acesso a vários boletins de ocorrência, um seguido depois dos outros, um seguido depois dos outros. O efeito disso acreditem, muito devastador, porque é insuportável ficar lendo aquilo, para avançar no romance você tem que continuar. E eu acho que ali, Luiz Antônio, agora dando essa volta toda, acho que nesse livro do Bolanho tem uma digamos assim, uma ironia muito grande, quer dizer, esse ano que é um futuro infernal, né? Um futuro em que existe onde o Estado, depois vai se descobrir no livro que quem mata essas mulheres é um conluio entre políticos, narcotraficantes, milicianos, enfim, que sequestram essas mulheres e estupram essas mulheres, depois as assassinam. Isso tem um referente também no que acontecia nessa época lá. Até hoje ninguém nunca também, claro, chegou aos culpados desses assassinatos em série. Mas o que está sendo, de alguma maneira, eu acho que o que está sendo entregue aos leitores nesse livro é uma provocação, assim, que a América Latina é essa fronteira com os Estados Unidos, essa borda final, digamos assim, antes de a gente entrar no mundo, entre aspas, civilizado, onde o capitalismo deu certo, onde tem toda uma mítica, né? Uma mítica em torno do capitalismo, enfim. Ali naquela fronteira, naquele final, tem o inferno acontecendo. E se o inferno está no futuro, nesse ano que não chegou, porque também esse ano não é explicado no livro, ele não para explicar isso. Eu acho que é uma grande provocação que a América Latina o que nos diz, se a gente tem uma utopia com relação a uma América Latina que possa, onde certos fluxos culturais possam circular, enfim, certos produtos culturais com um pensamento mais progressista, que, aliás, é uma palavra também complicada de usar, né? Essa palavra progressista, depois eu vou até comentar um pouquinho, mas que a América Latina é essa, né? É possível pensar nessa América Latina hoje, ou é essa América Latina onde o crime organizado, o narcotráfico, um Estado que pratica a necropolítica assim, à torta e à direita, à luz do dia, existe? Quer dizer, que são essas forças estatais que, de alguma maneira, sim, são um denominador comum para esses países. Eu acho que eu me perdi um pouco na minha fala, mas eu acho que, de alguma maneira, para a gente pensar nessa América Latina utópica, que já não seria mais a América Latina utópica de 59, quando tem a Revolução Cubana, nem a América Latina utópica, muito menos a América Latina utópica da Revolução Zapatista, a gente teria que passar por uma história de violência e por né, que atravessa tanto o período colonial quanto o período pós-colonial, e com uma realidade de violência que nos é comum a todos, né, a todos esses países. Né? Olha o que aconteceu na Colômbia, a quantidade de gente morrendo na rua porque foi protestar. Uma coisa absurda. Então, é um poder estatal aí sobre esses corpos, sobre os nossos corpos, que eu acho que é alguma coisa muito significativa e que talvez pensar numa
em pontos em comum para esses países latino-americanos, acho que passa muito para pensar a violência do Estado. E a literatura e as artes têm se ocupado disso. Nathalie, nós estamos faltando 5 minutos, então nós vamos reenviar um link para a gente ficar mais 40 minutos e pergunto se alguém quer fazer uma pergunta nesses últimos 5 minutos e na volta para o segundo tempo você já responde. Hélio, Rogério, querem perguntar? No segundo tempo. No segundo tempo você pergunta? Então deixa eu perguntar, que aí a Nathalie volta me respondendo e depois entra o Hélio. Nathalie, você falou no Roberto Bolanhos, deve ser uma das bases do curso. Ou, pelo menos leitura indicada. Há outros autores, por quê? Outros autores indicados também, além do Roberto Bolanhos, por que mais ou menos escolheu, fez esse time de autores e autoras? Quais são? Eu respondo depois, certo? Posso responder agora? Tá bom. Então, além do Roberto Bolanho, tem um autor mexicano, quer dizer, peruano, radicado no México também, chamado Mário Bellatin. Ele é vivo. E ele escreveu um livro, vou trabalhar com um livro dele, um pequeno romance chamado Cães Heróis, tratado sobre o futuro latino-americano, visto através... como é que é? Eu estou com o nome dele todo aqui, peraí. Tratado sobre o futuro da América Latina, visto através de um homem imóvel e seus 30 pastores belgas malinois. O que é isso? Uma coisa que palavrão, né? Como é que um livro tão pequeno pode ter um subtítulo desse tamanho? Basicamente é o seguinte, é a história de um treinador de cães, que é um paraplégico, que mora em algum subúrbio, numa cidade mexicana, num apartamento horroroso, com a mãe e a irmã que ficam o dia inteiro dobrando o saco de plástico, e esse cara treina 30 pastores belga malinois que ficam todos presos em jaulas. E o futuro latino-americano, segundo o narrador no Mário Bellatin, seria, quer dizer, alguém que visite esse treinador desses cachorros, olharia para aquela cena e veria ali o futuro da América Latina. Que futuro é esse? Repleto de violência, porque esses cachorros, ele fala que podem atacar as pessoas a qualquer momento, e em que agora tudo permanece parado. Então, de alguma maneira, tem esse autor, que é o Mário Bellatin, para falar de um brasileiro, tem um poeta chamado Carlito Azevedo, que escreveu um poema muito bonito chamado O Livro do Cão, em que um cachorro está preso numa espécie de palco e vai numa espécie de eterno presente e vai lembrando de vários poetas, muitos poetas russos da Revolução, mas, enfim, poetas cuja, vamos dizer assim, cuja ambição utópica foi sacrificada ou pela própria incapacidade de levar o seu projeto poético à frente, ou, principalmente, claro, pela violência de Estado, no caso, o Estado stalinista. Então, a ideia é um pouco, falei desses dois autores, do Mário Bellatin e do Carlito Azevedo, partir de um diagnóstico, falta um minutinho, né? Partir do diagnóstico em que a gente estaria preso numa espécie de sensação de um presente que não passa. Isso eu estou muito amparada por um historiador francês chamado François Hartog, que cunhou um termo chamado presentismo. E a ideia é que, de alguma maneira, a gente está olhando para o futuro, esses autores estão olhando para o futuro, que futuro seria esse, presos num presente, esse presente da internet, onde tudo é para ontem, tudo é para já, compre agora, faça agora, não desligue o celular. Parte-se dessa sensação de que a gente está preso, né? Preso nesse tempo de agora. Tem outro trabalho também, aí já saindo da literatura, que é chamado Direito à Preguiça. É uma instalação feita pelo Nuno Ramos, que é aquele artista paulistano. Ele é escritor também, mas também pinta, ele é um multiartista, faz pintura, faz instalação. Bom, o Direito à Preguiça foi montado em 2016, se eu não me engano, no CCBB de Belo Horizonte, e é basicamente o seguinte: vocês imaginam os andaimes que a gente vê em obra, esse material de andaime? Acho que aquilo é um alumínio vagabundo, né? Não sei o que é feito aquilo, é um metal muito frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, capaz de
erguer ali grandes estruturas. Então, esse direito à preguiça é um grande andaime erguido dentro do pátio do CCBB de BH, que funciona, que faz às vezes de um órgão de igreja. Como é que ele faz? Ele pega uma mesa de som, coloca conecta um áudio, uma saída de áudio dentro desses tubos dos andaimes, que são vazios, e por ali ele faz tocar o samba de uma nota só. Só que ele faz tocar o samba de uma nota só em câmera lenta. Então, o samba de uma nota só sai como se fosse uma música de órgão de igreja, muito lenta, num ritmo muito lento, não naquele ritmo... Não é esse ritmo, é como se fosse aquilo bem devagar. E o comentário do Nuno Ramos sobre esse trabalho, ele vai muito ao encontro do que eu queria discutir nesse curso, que é o seguinte: bom, o Brasil, ele se acostumou a ver a si mesmo como o país do futuro, né? O Steven Zweig chega aqui no início do século dizendo que nós éramos o país do futuro, a gente repetiu isso para a gente mesmo durante muito tempo. A Bossa Nova, ali nos anos 50, com o Juscelino, com aquele crescimento e com aquela modernização, a gente tem que pensar também que Brasília, né, ao final dos anos 50, início dos anos 60, Brasília sendo construída, tem todo um sonho modernizador que estava ali de pé, realmente, prometendo para o Brasil um futuro que é frustrado em 64, né? Pelo menos para uma parte dos brasileiros ele é frustrado, para outros não, para outros o Brasil ingressa no futuro, ingressando de vez numa agenda capitalista a partir do golpe militar. Mas, enfim, o que o Nuno Ramos vai tentar dizer? Que esse futuro que nos era prometido, ele está preso, a gente estaria preso nessa ideia de futuro, ou pelo menos estaria fazendo luto dessa ideia de futuro que passou, e esse luto estaria sendo feito sobre esse material tão provisório e, ao mesmo tempo, potente, que é o andaime, que é você ter aquela estrutura que é provisória, que está ali para construir alguma coisa, e quando a gente olha, é o vazio, não está construindo nada, é o samba de uma nota só, chegando atrasado. Esse trabalho, eu acho que ele é muito irônico, é muito mordaz, mas acho que ele dá conta um pouco dessa ideia, dessa provocação que é olhar para o futuro latino-americano a partir da ideia de que ele já passou, como se a gente estivesse olhando pelo retrovisor. Sabe? Hélio. Nathalie, o seguinte, eu sou aposentado do BNDES e a minha filosofia é desenvolvimentista, e hoje eu sou economista também, então olho sempre pelo ângulo da economia política, e hoje eu chamo da economia geopolítica. Uhum. Tá? E o que eu vejo hoje no mundo e na América Latina foi alguma coisa que aconteceu, para não perder totalmente a esperança, foi alguma coisa que aconteceu em Davos, no início desse ano, entre a Rússia e a China, os recados que os dois líderes deram. Eu entendi e fiquei muito animado com aquilo quando ele diz o seguinte: olha, a unipolaridade acabou, agora volta a multipolaridade. Então, agora retornando ao nosso ambiente da América Latina, você lembrou bem, estou muito esperançoso com o que está acontecendo no Chile. O próprio conflito doloroso que está acontecendo na Colômbia é uma reação. Tem acontecido, a Argentina, pelo menos, está num lugar, assim, um ponto positivo, né? Quem perdeu foi o Equador, mas o Peru também se aprumou, e também a Bolívia. Dentro desse quadro, e eu acho o seguinte: sempre hoje tem os anjos protetores por trás, tá? O anjo protetor que quer ficar com tudo para ele, que são os do norte, e tem os anjos protetores da China e Rússia, que querem oferecer ao mundo um mundo de negócios da China. Entende? E a história é pendular. É nesse meu ponto que eu ainda estou otimista, não sei se eu vou ver isso, porque a história às vezes se prolonga.
E aí eu fico dentro dessa utopia. Como é que você está vendo essa mudança pendular na América Latina, com todos esses governos mudando, e o irmão do Norte, por outro lado, fazendo, desculpe a palavra, pirraça, porque ele já sentiu o poder dos outros dois. Olha o que ele está fazendo com Cuba. Isso é pirraça. No momento de pandemia, fazer o que eles fizeram é pirraça, né? E aí tem a solidariedade mundial que está reagindo para responder. Aí eu queria, dentro desse quadro, como é que você vê essa mudança para sair do presentismo? Uhum. O que tá, vou começar respondendo você, Célio, o que está acontecendo com o Cuba é gravíssimo, né? Nesse momento, é gravíssimo, de uma gravidade atroz, assim. E o pior é que quando, acho que tem 2 semanas que teve aquela primeira manifestação de rua, primeira e única, acho que foi uma segunda-feira, se não me engano. Os jornais brasileiros, eu não acompanhei o resto, assim, os jornais brasileiros se apressaram a praticamente dizer que a gente estava vivendo uma primavera cubana, entendeu? Assim, eu fiquei realmente em choque com aquilo. Falei, cara, como é que pode, assim, a maneira cínica como a situação de Cuba é coberta, assim. Desculpe, Natália, só para completar, no Claro. início da pandemia, tanto Cuba como a China foram que salvaram a Itália e a Espanha. E não tem essa solidariedade, já esqueceram isso. É só isso. Queria ouvir agora você. Desculpa. Não, claro. Você falou da ideia de como a gente sairia disso que o Hartog chama de presentismo, né? Isso. E o que a Josefina Ludmer, que é uma teórica argentina, falecida recentemente, chama de tempo zero. Tempo zero, ou seja, não tem mais tempo, é a abolição do tempo, é a abolição do espaço, né? A gente consegue se encontrar, eu não sei onde é que vocês estão. O Rogério estava na estrada, quer dizer, a gente está falando aqui num tempo, numa relação espaço-tempo fora do espaço-tempo, né? A gente criou uma outra relação espaço-tempo. Então, o presentismo ele tem muito a ver com a maneira como os meios de produção são experimentados e os meios de comunicação são experimentados e vivenciados. Eu acho que a médio e longo prazo, a gente vai continuar tendo essa experiência temporal, que é o que o Hartog fala, são regimes de historicidade, né? Se até bem pouco tempo atrás a gente vivia o regime do futurismo, né? Final do século XIX até chegar a 45, mesmo os anos 60, que já abrem para uma ideia de presente, né? Quer dizer, aquela urgência, mas ainda assim a ideia de revolução ainda estava ali. A revolução como algo que no horizonte pode nos salvar num futuro, né? Aquela revolução luminosa, né? Do dia raiando. Mas isso passou. Isso, quando a gente hoje em dia imagina a ideia de futuro, a gente imagina uma ideia distópica. Inclusive, acho que é um problema isso, porque e essa é uma questão que me inquieta, que eu vou tentar discutir no curso. Como pensar o futuro abrindo mão de um ponto de vista até meio ingênuo, utópico no mau sentido, veja bem, não acho que tem que jogar essa palavra fora, mas no mau sentido de vamos fazer a revolução, como se tantos fatos e tantos malogros, né, da esquerda não tivessem ocorrido. Como pensar o futuro assim, mas também pensar ele fora de uma ideia de distopia, porque eu, sinceramente, acho que a distopia mais nos prende no presente do que nos alerta para um futuro onde não vai haver água, onde vão haver mais guerras por território, por comida, etc. Eu acho que a distopia funciona como um dispositivo de controle dos imaginários. Todas essas ficções distópicas, né? A gente vai no Netflix, o que mais tem são ficções distópicas. Eu não sei, desconfio bastante. Acho que a distopia a gente já está vivendo agora. Então, urge imaginar um futuro. Agora, como imaginar um futuro dentro dessa situação? E aí, respondendo agora você diretamente, voltando ao Roberto Bolanho, vai sair um livro dele agora, chamado A Universidade Desconhecida. Esse livro é um livro de poemas dele. Ele, antes de se tornar um ficcionista, ele foi um ficcionista premiadíssimo, ele foi um poeta, que liderou um movimento de neo-vanguarda lá no México. O movimento não deu em nada, ninguém nunca publicou as poesias dele, e ele, curiosamente, nos livros dele,
elabora personagens que são poetas, quer dizer, tem uma relação aí, um referente com a própria biografia dele. E nesses livros a poesia desses caras dá com os burros na água, entende? Mas agora esse livro vai sair traduzido para o português, porque é isso também que acontece, são as temporalidades, né? Todo mundo leu todas as ficções do Bolanho, todos os romances, todos os contos, e agora chegou a hora dos poemas. E é muito curioso que esse livro se chama Universidade Desconhecida. E aí é que eu vou responder ao Hélio, porque eu acho que tem acho que a gente pode ter esperança em alguma coisa nisso que está acontecendo, eu acho que sim, a gente deve ter esperança, nesses saberes e nesses atores que emergiram de uns anos para cá e que de alguma maneira, eu acho que vão forjar essa universidade desconhecida. O que é essa universidade desconhecida? É uma universidade onde outros saberes possam vir à tona, possam ser discutidos, os saberes ancestrais, os saberes não ocidentais, os saberes feministas, por que não dizer, né? Não só feministas, mas feministas. Eu acho que se tem um caldo aí para a gente olhar e para a gente fazer, e para a gente acalentar e alimentar, é essa possibilidade de pensar uma esquerda e uma universidade. Eu acho que a ideia de universidade é fundamental para a gente pensar tudo o que está acontecendo aqui, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, como esses novos sujeitos, esses novos agentes que são capazes de articular uma outra ideia de futuro, uma outra ideia de desenvolvimento, que não seja simplesmente que vai extrair tudo, todas as riquezas, e como se aquilo fosse inesgotável. Então, eu pensaria um pouco por aí, por essa universidade desconhecida. Hoje tem um cara que está correndo todas as universidades, que é o Ailton Krenak, que todo mundo conhece. Eu outro dia vi o Ailton Krenak deu uma palestra no Fórum de Ciência e Cultura da FRJ. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco chocada, mas hoje em dia eu entendo. Ele descascou a universidade, não a FRJ, mas a ideia da universidade, a maneira como a gente constrói o saber, a maneira como o saber circula. Embora fosse na universidade, veja bem, é na universidade que ele tem espaço para falar, porque não vai ser no jornal, na bancada do William Bonner. Não vai ser na bancada do William Bonner, né? Então, assim, é a universidade esse espaço, mas ela também precisa, de alguma maneira, olhar... Eu acho que ela já tem feito isso, né? Olhar para si mesma, olhar para os seus dispositivos, suas heranças coloniais, enfim, isso aí é um buraco muito, muito fundo, né? Assim, a questão é muito complexa, assim, acho que e essa herança colonial que nos atravessa, eu acho que ela é fundamental também para a gente pensar ela, pensar o futuro. Acho que pensar o futuro sem pensar esse passado, não vamos muito longe, sabe? Mas eu acho que esses movimentos... a presidente da Assembleia Constituinte é uma indígena no Chile. É isso, eu acho que esse é o caminho. É uma Mapuche. Então, assim... É por aí, né? A gente tem alguma coisa de esperança. Com certeza. Né? Eu estou acreditando muito na Constituinte deles. Eu também, eu estou com uma expectativa, assim, acompanho com bastante fervor. A Bolívia, inclusive, já teve uma Constituinte Mãe Terra, né? Na época ainda do Evo Morales. Então, dentro de uma outra perspectiva de que é terra, o que é todo o ambiente que nos envolve, para daí se pensar em qualquer patamar de produção de vida, de alguma coisa assim, nesse caldo aí latino-americano promissor, aberta muito mais do que uma regra econômica, que é o capitalismo que nós vimos no século XIX e XX. Né? O Luiz Antônio quer perguntar? Professora, eu acho que dentro dessa linha poderia também se pensar a respeito do futuro da América Latina e também utopia, né? Eu acho que seria também importante uma visão progressista
em outras frentes, né? Porque existe o parlamento do Mercosul, não é? Que também precisa, por exemplo, se debruçar sobre projetos como esse da nova universidade, né? Porque, na verdade, a gente já deveria poder contar com um parlamento latino-americano e caribenho, não apenas o Parla-Sul, tá? E eles também incorporaram outras, além da universidade, qualquer outra iniciativa que ajudasse a acabar com o pensamento colonial e também o pensamento neocolonial, que essas iniciativas elas precisam desse tipo de apoio, não é? Sim. Mais um comentário, né? Sim, eu concordo. Agora, eu acho que a gente fica numa sinuca, assim, que é como que hoje em dia tem todo um discurso, né? Pelo menos nas ciências sociais, assim, por onde eu circulo, de pensar uma demanda para a gente pensar o futuro fora de um paradigma desenvolvimentista, como o Hélio até que citou. Agora, como que nações como o Brasil, nações como a Argentina, como a Bolívia, como o Chile, com todas as suas diferenças, vão pensar num futuro para si que não passe pelo desenvolvimento, já que essas nações, essas outras nações que nos demandam, não são nem as nações, não é a Angela Merkel que está pedindo isso para a gente, nem o Macron, tem todo um sistema de pensamento que vem da universidade, que são pensadores acadêmicos, que nos demandam soluções que não sejam desenvolvimentistas, no sentido que a gente não gaste todas as nossas riquezas, em que a gente não queime todos os nossos cartuchos. Bom, mas ali você já tem todo um aparato institucional e econômico que permite a eles prescindirem disso, né? Prescindirem disso. Então, toda uma economia que a gente chama hoje de economia cognitiva, enfim, a coisa está num outro patamar. Então, eu não sei, eu acho essa questão super difícil, assim, da gente... Por exemplo, a própria ideia de progresso, quando a gente fala o progressismo, né? Será que vale a pena investir nessa ideia? Vale a pena investir nessa palavra, já que a ideia de progresso ela está cravada, a data de nascimento dela está cravada na modernidade. Quer dizer, e com isso, cravada num pensamento, em todo um ideário de crescimento e de avanço tipicamente moderno, tipicamente modernista, que alimentou tantas explorações enfim, tantas expoliações, tantas predações por parte dos países centrais em relação aos países periféricos, como nós, eu nem gosto muito dessa expressão, mas como nós, dos países periféricos, vamos olhar para essa ideia de progresso. O que fazer com isso? Porque esses conceitos, futuro, progresso, está tudo muito amalgamado, né? Quando a gente pensa uma coisa, a gente pensa essas coisas todas imbrincadas, né? Como que é possível separar essas coisas? É possível separar esses conceitos e repensá-los? É uma pergunta que eu fico me fazendo, né? Nathalie, uma pergunta do ponto de vista da expectativa da produção dos alunos que vão fazer parte do curso. Vocês têm, assim, por exemplo, imaginamos que deva ter alguns textos produzidos pelos alunos, talvez até mesmo obras, uma ficção, alguma coisa assim. A gente sabe que esse curso tem uma base sólida na identidade, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que, principalmente na arte, a literatura como uma arte, o universal é uma coisa muito interessante. Você leu uma coisa que te remete a um lugar e quem escreveu é de um outro lugar. É quando dá aquele sentimento de comunidade universal.
Você acha que vai dar para perceber isso no texto de alguém? Vai ficar alguma coisa assim marcadamente? Esse texto aqui foi escrito na América Latina ali em 2021, por isso, aquilo. Aí está falando das técnicas que vocês são os especialistas, como do campo de letras, ou vai, de repente, aproveitando essa globalização, até mesmo de, como você citou, sem tempo, sem espaço, de novas escritas, WhatsApp, essa coisa meio assim, um mundo único, vai ficar meio embaralhado ali. Como é que você, como vocês que propuseram o curso, vão ministrar o curso, estão imaginando a produção dos alunos? Então, Rodrigo, esse curso, ele não prevê produção, porque é um curso muito pequeno. Ele só tem são só 5 encontros. E não é um curso de escrita, né? De oficina de escrita. Então, a ideia é os alunos não precisariam ser avaliados do ponto de vista de uma produção escrita, seria mais a participação mesmo. Esse curso até dá o certificado, dá um crédito para eles, mas não exige deles uma produção escrita. Agora, te respondendo de um outro, sei lá, pegando um pouco da sua fala, assim, eu acho que hoje a literatura contemporânea ela tenta muito assim escapar da ideia de identidade e escapar da ideia de universal, porque por incrível que pareça, esses são conceitos que podem funcionar muito bem, mas podem ser certas ciladas. Então, assim, e é muito curioso isso, porque eu estou dando um curso chamado Futuros Latino-Americanos, estou falando de autores latino-americanos que vão colocar a América Latina em questão, mas que, se você for tentar traçar um denominador comum para eles, de um ponto de vista formal ou mesmo temário, é muito fugaz, é muito fugidio. Eu acho que essa ideia de literatura latino-americana que a gente tem, assim, que eu acho que se baseia muito lá no Carlos Fuentes, no Garcia Marques, como eu falei, lá o direitista lá do Peru, Vargas Llosa e tantos outros, é uma ideia de uma América, aí sim, tinha uma identidade latino-americana ali, né? De uma América Latina muitas vezes rural. Você vê que nesses romances do Garcia Marques, do Llosa, você não tem uma América Latina urbana, você tem uma coisa mais Macondo, essa cidade mítica e tal. Então, tinha uma identidade que também é uma coisa quase mitológica, né? Então, eu acho que o desafio desse curso também é tentar achar pontos de comunhão. Acho que a palavra comunidade é uma palavra muito bem-vinda, porque as comunidades elas podem se formar e se desformar, se criar e se desfazer com uma certa velocidade. Pontos em comum, singularidades que atravessam os interesses dos alunos, a produção desses artistas, desses autores, de modo que seja, voltando lá para o título do Bolanho, da Universidade Desconhecida, de modo que a América Latina possa nos ser desconhecida, que a gente possa não identificar ela inteiramente, que ela nos escape. E isso pode ser um trunfo para pensar a América Latina e produzir arte e literatura na América Latina, sabe? Hélio, abre o microfone. Então, mais uma questãozinha. Só para manter o contexto do otimismo, que a gente está exatamente como a gente escreveu no último trabalho nosso, meu, Rogério e outro colega, nós estamos numa encruzilhada, né? Entre a redenção e a barbárie. Não acreditando na barbárie, porque a barbárie é nuclear, né? Esse é o conceito do limite. Se não chegar até lá, e não vai chegar, vamos ficar no contexto da redenção. E aí eu pergunto para você se você já chegou a esse contexto de que o próprio neocapitalismo está em litígio. Quando você vê que o trabalho está acabando, estão acabando com o trabalho, aí você tem que montar um novo modelo, e aí a gente está falando que seria a redenção. E a redenção, nesse contexto, as pessoas vão ter que se dedicar a artes e ofícios.
entende? Não mais ao trabalho tradicional. E, dentro disso, eu acredito que a América Latina ela é riquíssima, ela é muito rica. Culturalmente, ela é muito rica. É um exemplo a dar para o mundo. Você não acha, não? Eu concordo, eu acho que é A isso. O América Latina trabalho, toda, tanto português como o espanhol. claro, claro, claro. Eu acho que tem muitas Américas Latinas para serem, eu não vou dizer descobertas, porque seria um ponto de vista colonial, para serem inventadas. Descobertas mesmo, no sentido da humanidade. Uhum. Não é? Eu acho que pode ser, acho que sim, e acho que essa questão do trabalho é fundamental. Exatamente, os postos de trabalho estão acabando. E agora, se isso era programado, eu não sei. Eu sei que a gente já tem, sei lá, na América Latina pelo menos, né? Quer dizer, quando a gente pensa em neoliberalismo na América Latina é complicado, porque no Chile o neoliberalismo começa nos anos 70, né? Com o golpe do Pinochet, enfim, são muitas temporalidades neoliberais nessa América Latina aqui, Que vão ser mas discutidas agora na Constituinte. que vão ser discutidas na Constituinte, sem dúvida, sem dúvida. Agora, se o horizonte o fim do trabalho estava no horizonte desses teóricos neoliberais, eu não sei, eu não leio, eu não me aprofundo nisso, mas assim, é uma questão que eu me faço. Porque hoje isso é um dado, isso é evidente. Você vê garotos de 16 anos naquela bicicleta entregando rap, não sei. Cara, qual é o futuro dessas pessoas, entendeu? Então, eu acho que tem aí, sim, alguma coisa vai acontecer. Quando que vai ser esse ponto de conversão? Se a gente vai ver, se eu vou ver, se vai ser minha filha que Se vai eu ver. vou ver Não também, sei. Eu eu não acho sei. difícil. Eu acho que é mais lento. Eu acho que a coisa é mais lenta porque eu acho que a revolução é molecular, né? Para citar aqui o Deleuze e Guattari, entendeu? A coisa é por dentro, a coisa é isso, é o que a gente come, é o que a gente bebe, são as pessoas com quem a gente se relaciona, porque difícil hoje a gente pensar, e ao mesmo tempo assim, tem os limites do Estado democrático, né? Quer dizer, está fazendo no Chile, né? Uma nova Constituição. A gente está dentro, não houve ruptura institucional, né? Até que ponto também que mudanças podem ser feitas dentro de um Estado de Direito, sem que haja ruptura institucional. A gente sabe que tem uma hora que a coisa esbarra em interesses, em forças muito, muito poderosas, né? Como sempre foi, né? Nathalie, Então, mas complicado. Você não acha que por trás, hoje tem três observadores nesse processo, Rússia, China e Estados Unidos? Ah, claro, com certeza. Com Não certeza. tem uma força por trás disso? É isso que é a minha esperança. Ah, Não estou entendi. dizendo que seja vitória de um dos três, estou dizendo que tem três fortes que agora estão em questionamento, está tudo em questionamento. Com certeza. Também é. Se a gente pensar que, por exemplo, essa onda de golpes brancos que aconteceu aqui, cada vez, volta e meia, tem um dado, uma informação de que a inteligência americana agiu, a Dilma grampeada, o Moro indo fazer cursos sobre delação premiada, enfim, uma série de ofensivas, né? Não sei se a palavra é essa, mas enfim, que é evidente que tem sim outros atores, né? Vamos dizer assim, agindo em outro plano, né? E hoje observando tudo isso. Claro, sem dúvida. Quer dizer, não é mais uma variável definida, é uma variável quântica. Uhum. Ela está ainda em observação, né? Por exemplo, a Constituinte chilena, eu estou com esperança nela, porque se fosse em outro ambiente, ela seria totalmente avacalhada. Mas agora não. Eu acho que agora ela está sob observação de três observadores importantes. Entendi o que você está falando. Não tem um observador só. Não estou dizendo influenciadores. Não estou dizendo influenciadores, observadores. Uhum. Uhum. Porque também é assim, se a gente pensar que nos anos 90, com o fim da União Soviética e com essa ideia de fim da história, né? Quer dizer, como se o capitalismo tivesse se tornado a única opção viável. Vencido a história. Bom, não foi bem assim que aconteceu. Teve a crise de 2008, mas é aquilo que tem um filósofo
chamado Mark Fisher, que falou assim, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, como se o capitalismo fosse aquele zumbi que você não consegue matar, né? Isso é uma ideia até já muito batida, né? Mas eu acho que é preciso... Agora, quando você fala desses dois outros atores, né, que são a China e são a Rússia, eles também estão olhando para cá e quanticamente, digamos, se relacionando com a gente, mas também de um ponto de vista capitalista. Eu não vejo um ponto de partida diferente da parte deles. Isso eu não vejo. Assim, o que eu acho lamentável e que eu acho que, nesse sentido, talvez os povos originários e esses povos, e nós como miscigenados, mas não miscigenado no sentido Gilberto Freireano, pacificado, né? Uma miscigenação problematizada, colocando no protagonismo esses povos originários, talvez a gente tenha uma resposta para dar mais interessante. Agora, se vão deixar dar essa resposta aí, a gente não... Nathalie, eu fico um pouquinho com a esperança, porque como eles têm os dois outros atores, tanto a China como a Rússia, tem todo um histórico aí, né, de políticas humanitárias dentro do socialismo, né, com sucessos e insucessos. Eu acho que eles têm uma experiência diferente do neocapitalismo puro, neoliberalismo puro. Então, eu acho que agora virou assim um caldo, como dizia o meu ídolo, Darcy, né? Virou cósmico, virou um caldeirão cósmico aí. Eu acho que aí tem esperanças, entendeu? De novas vertentes nessa discussão, nesse debate civilizatório que eu acho que vai ocorrer por aí. Mas isso aí é o meu achismo. É um achismo que eu fico na esperança de ver isso. Não sei se vou ver, mas pelo menos torcer por isso, né? Que tem algo no ar novo, sabe? Tem um mundo que está morrendo, não né? Tem uma ordem, não tem uma ordem dada, definida. Ela está dividida em três. Entendi. Por aí, esse é meu chute. E a Aqui, Rússia... desculpe até te interrompendo, Nathalie, porque eu sempre vejo isso aqui como um botequim. Claro, não, mas eu... assim, né? Um botequim virtual, a ideia é exatamente essa, né? A gente debater. E aí a gente interrompe o entrevistador, desculpe. Não, imagina. Não, mas isso o Rodrigo me explicou, eu acho ótimo, acho que o clima é um clima relaxado, acho bom. Então, Nathalie, infelizmente temos mais 5 minutos. Gostaríamos que você falasse, se não sabe, informasse aos ouvintes se ainda há vagas no curso, quando de fato começa, quais os canais, e fale suas formações finais. E com esse aí grande saudar da literatura, acabamos de falar da Rússia, lembramos que além de uma grande potência política, econômica, militar, uma grande potência literária, ou seja, na formação de tudo está a literatura, isso que você no seu curso está forjando para a nossa América Latina. Então, suas palavras finais, aí se alguém quiser bater uma bola e dividir essa saideira com a Nathalie, sinta-se à vontade. E agradecemos muito sua presença aqui, Nathalie. Muito obrigado. Rodrigo, eu já me extingui aqui para não interromper a Nathalie. Imagina, gente, que isso. Não, eu quero agradecer muito ao convite de vocês, foi um prazer. O curso, infelizmente, ele tem uma limitação técnica, que é o Meet, Google Meet, ele permite até 100 pessoas por sala, então foram 90 inscritos, um pouco mais de 90 inscritos, então tem algumas pessoas que se convidaram, vamos dizer assim, então infelizmente para agora não tem mais vagas, mas eu espero, ainda esse ano, no final do ano, dar uma segunda edição desse curso, à medida também que a pesquisa avance, né? O curso começa agora dia 11 de agosto, de manhã. Eu queria terminar aqui falando de um artista visual, que é um performer muito legal, que nasceu no meu ano 77, chamado Paulo Nazaré, um mineiro mestiço, que vou falar um pouco de uma obra dele que eu trabalho vou trabalhar com ela no curso, porque eu acho que é uma imagem bem interessante, assim, bem bonita do que a gente pode imaginar como uma América Latina móvel aí, com identidades fluidas, né? Ele fez uma performance chamada Notícias da América,
no ano de 2011. E essa performance consistiu no seguinte: ele saiu de Governador Valadares, Minas Gerais, que é sua cidade, e foi andando de ônibus até os Estados Unidos. E ele fez isso parando em diferentes países da América do Sul, da América Central e também no México. Ele foi para a Bolívia, ele foi para o Chile, ele foi para o Peru, ele foi para a Venezuela, ele foi para Cuba, ele foi para Guatemala e ele foi para o México. E, ao final, ele chega aos Estados Unidos e lava os pés sujos de poeira de todos esses lugares no Rio Hudson. São pés que ele não lavou durante 3 meses, foram os meses que ele ficou andando por ali. E o que ele descobre nessa performance de longa duração, que dura 3 meses? Ele descobre que as relações que ele pode estabelecer com os moradores de cada um desses lugares que eu falei aqui, de cada uma dessas cidades que eu falei aqui, vão torná-lo cada vez mais latino-americano, cada vez mais indígena em alguns momentos, ou mais negro em outros momentos, porque como ele é um mestiço, dependendo de com quem ele se deixa fotografar, com quem ele aparece, ele vai ser mais negro, menos negro, mais índio, menos índio. E todas essas diferenças vão aparecendo à medida que ele vai se deslocando e marcando uma posição de que as fronteiras são móveis, quer dizer, esse corpo solitário que está ali andando por esses países, que sabe ser diferente, é olhado como diferente em cada um desses países. Por muitas pessoas ele é acolhido, por outras ele é, enfim, rechaçado, mas que tenta fazer dessa performance uma poética de identidades fluidas, né? Em cada lugar ali ele é um latino-americano, como aqueles latino-americanos, mas diferentes daqueles latino-americanos. Quer dizer, o que nos aproxima e o que nos diferencia e nos afasta, né? Como exercer poéticas e políticas que deem conta dessas duas coisas, desses dois aspectos, do que é ser latino-americano, não só como iguais, mas também como diferentes. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.